Olá pessoal, vamos gravar uma aula especificamente para a primeira série do ensino médio do Colégio Alicerce, porém quem se interessar sobre o assunto também pode assistir, fique à vontade. Meus alunos, da página 29 a 37, a gente já viu, né, na semana que estava com aulas presenciais, falta apenas corrigir os exercícios. Da página 37 a 41, fala sobre velocidade média. Da página 41 a 43, aceleração. Então, são esses dois que nós vamos ver agora. Velocidade média. O que é? Eu costumo dizer que velocidade média é uma velocidade teórica que, se mantida constante, executa o mesmo deslocamento no mesmo intervalo de tempo de uma situação real. Que isso? Teórica por quê? Vamos entender cada termo. Teórica porque ela é uma velocidade impraticável. Velocidade média. Se você sair de Chapadão do Céu e vai até Goiânia, que é aproximadamente, 400 km em 4 horas, a velocidade média foi 100 km por hora. É possível sair de Chapadão do Céu por 100 km por hora e ir até Goiânia sem aumentar e sem diminuir? Não. Porém, se você fizesse isso, demoraria 4 horas. Por isso eu digo que ela é teórica. Que se eu mantiver constante os 100 km por hora, eu gasto as mesmas 4 horas para o mesmo deslocamento do tempo real. Matematicamente, nós temos deslocamento por tempo da velocidade média. No Sistema Internacional, deslocamento em metro, tempo em segundo, logo velocidade média vai ser metros por segundo. 3 coisas importantes. Percebam que a gente usa na velocidade média o deslocamento e não a distância percorrida. Por quê? Porque, pela definição, é uma velocidade teórica que, se mantida constante, percorre o mesmo deslocamento e não a mesma distância do tempo real. Deixa eu tentar explicar. Por exemplo, se eu saio da sala de aula e ando 100 metros e volto na mesma trajetória e paro no lugar que eu estava no início, qual foi o meu deslocamento? Foi 0. E demorei 10 segundos. 0 dividido por 10 vai dar 0. O que isso quer dizer? A minha velocidade média foi 0. Quer dizer que se eu ficar 10 segundos a 0 por hora, ou a 0 por segundo, né, que era metros por segundo, eu vou estar no mesmo lugar, vou ter deslocado nada. Porém, professor, mas o senhor andou 20 metros, o senhor foi, 200 metros, o senhor foi 100 e voltou 100. Não importa, é o deslocamento e não a distância. Se eu ficar a 0 metros por segundo durante os 10 segundos que eu citei, eu vou estar no mesmo lugar, terei deslocado nada. Outro detalhe, o intervalo de tempo é o tempo total, é o intervalo de tempo total, inclusive os gastos em paradas. Supondo uma viagem e você parou meia hora para trocar o pneu, a meia hora para trocar o pneu é contada como tempo da viagem, logo ela tem que fazer parte para o cálculo da velocidade média. Outro detalhe que parece estranho, velocidade média não é média de velocidade. Pode até, não é, faltou um acentinho aqui, pode até se coincidir em algum exemplo, algum caso bem específico, mas não é a mesma coisa. Deixa eu tentar explicar. Eu coloquei um exemplo aqui para isso. Se uma pessoa vai de uma cidade A, que 180 km de distância, a 90 por hora. Depois ela vai da cidade A até a cidade B, aliás. Depois ela vai da B até a C, 120 km a 120 km por hora. Qual seria a velocidade média dessa pessoa? Quem pensar que velocidade média é média de velocidade, vai somar 120 com 90, 210, dividido por 2, 105. Essa é a velocidade média? Não, é a média das velocidades. Velocidade média é o que eu vou fazer aqui agora. Para deslocar 180 km em 90 por hora, ele gasta 2 horas. Para deslocar 120 km a 120 km por hora, ele gasta 1 hora. Total, ele desloca 300 km em 3 horas. Portanto, a velocidade média é 100 km por hora e não os 105 que nós tínhamos falado antes. Veja bem, e essa aqui dá certinho com a nossa definição lá anterior. Se eu mantiver, teoricamente, os 100 km por hora constante,
eu desloco os 300 quilômetros em 3 horas, que foi o que a gente fez aqui. As unidades de medidas. No sistema internacional, como eu disse antes, é metro por segundo para a velocidade média, o deslocamento em metro e o tempo em segundo. Porém, a gente usa muito quilômetro por hora. Então, para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente faz uma regrinha prática, multiplica por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por esse mesmo 3,6. Mas isso parece mágica. Vamos tentar entender um pouco melhor? A gente poderia pensar sempre da forma que eu vou fazer aqui. Ó. Por exemplo, 72 km por hora em metros por segundo é a mesma coisa que eu escrever 72 km por 1 hora. Logo, o que a gente precisa é transformar 72 km para metro e 1 hora para segundo. Transformando, eu tenho 72 km, 72 mil metros, 1 hora, 3.600 segundos. Dividindo isso, dá 20 metros por segundo. Que seria o equivalente, ó, se eu dividir o 72 por 1.000, fica 72. O 3.600 por 1.000 fica 3,6. Eu teria 72 dividido por 3,6, que é a regrinha prática lá, ó. Porém, se eu não lembrar dessa regrinha prática, porque fica parecendo mágica, eu posso transformar cada uma das unidades de medidas envolvidas, a de deslocamento e a de tempo. Próximo assunto, aceleração. Muitas pessoas imaginam que a aceleração é quem muda a velocidade. Ah, porque eu piso no acelerador, altera a velocidade do carro. Não, a aceleração não muda a velocidade. A aceleração mede as variações na velocidade. Como a velocidade é um vetor, a aceleração mede as mudanças de direção, sentido e valor da velocidade. Quem altera a velocidade é a força. A grandeza física responsável por isso é a força. Quando eu piso no acelerador do carro, na verdade, eu aumento a força do motor e por isso a velocidade é alterada, né? Mas a aceleração em si é a medida dessas alterações. Eu costumo dizer que no carro tem pelo menos uns 4 aceleradores, né? O acelerador propriamente dito, quando eu piso nele, eu altero o valor da velocidade. O freio, quando eu piso, eu diminuo o valor da velocidade. A embreagem, quando eu piso, eu posso até aumentar ou diminuir, depende dos atritos e da inclinação da rodovia. E o próprio volante, quando eu giro o volante, eu altero as direções do vetor de velocidade. Se a gente considerasse que acelerar era alterar a velocidade, eu teria esses 4 aceleradores. Porém, a aceleração não muda, ela mede essas variações. Logo lá no carro, quando eu piso no freio, na embreagem, giro o volante, existem forças que estão alterando a velocidade. Né? Mas eu só fiz essa analogia para a gente pensar que se a aceleração está relacionada com a alteração de velocidade, essas partes do carro também seriam aceleradores. Voltando para a física nossa, aceleração escalar média ou aceleração tangencial. Tangencial porque ela está do lado do vetor velocidade, responsável por por medir as alterações no valor da velocidade, no módulo da velocidade. Então essa aceleração, também chamada de aceleração média, escalar média, é a variação de velocidade pelo intervalo de tempo. Variação de qualquer coisa, eu brinco, é a coisa final menos a inicial. Variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. O intervalo de tempo, a gente já viu lá na velocidade, e aí nós temos intervalo de tempo em segundos e velocidades em metros por segundo. Então a nossa aceleração vai ser metro por segundo, que manipulando isso matematicamente, a gente chega em metro por segundo ao quadrado, que é a unidade internacional de aceleração. Porém, nós temos uma outra parte da aceleração, a gente costuma dizer um outro componente do vetor aceleração, que é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela mede as variações na direção da velocidade. Toda vez que tem curva, então tem aceleração centrípeta. Se o movimento é retilíneo,
não tem aceleração centrípeta. Da mesma maneira, a aceleração escalar média lá em cima, tangencial, só existe se alterar o valor do vetor velocidade. Se o movimento for uniforme, não tem aceleração escalar média ou tangencial. Ela vai ser nula. E a centrípeta está relacionada com fazer curva. Então, se não há curva, não altera a direção, então não tem aceleração centrípeta. E essa aceleração, o valor dela é dado pela velocidade ao quadrado sobre o raio. Velocidade em metros por segundo, raio em metros. Tá? Então, nós vamos ter aqui metro por segundo ao quadrado também. Um detalhe curioso, por que é perigoso fazer uma curva muito rápido? A velocidade interfere nessa aceleração ao quadrado. Então, se eu fizer uma curva com o dobro da velocidade, eu vou ter o quádruplo da aceleração, porque é dobro ao quadrado. Logo, eu vou precisar de uma força também 4 vezes maior para me manter na curva. Logo, se não tiver essa força, e essa força é a força de atrito, o carro sai pela tangente, sai da curva. Então, essa velocidade, ela potencializa a aceleração, e a aceleração, por sua vez, vai potencializar a força, que nós vamos ver na sequência depois. Bom, pessoal, é isso. Essa aula de hoje é sobre a velocidade média e a aceleração. Espero que tenham, pelo menos, entendido o mínimo necessário. Dê um joinha lá embaixo no vídeo. Quem ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para receber futuras aulas que nós pretendemos publicar. Embora estamos começando de forma bem amadora para atingir primeiro esse objetivo que são os meus alunos nas escolas as quais trabalho, mas pretendo futuramente continuar postando vídeos, como eu já disse no outro momento, de revisões, resumos de vários conteúdos de física e matemática do ensino médio. Valeu!